E aí galera, tranquilo? Eu sou o Cauê, professor de História e plantonista aqui do Pandora, e vim aqui para resolver algumas questões do Quadrinhos, o quadro que está tratando de super-heróis e dos quadrinhos, lá no feed do Instagram do Pandora toda sexta-feira. Então vamos lá. Vamos começar aqui com uma questão do Enem de 2012. Vou ler aqui para vocês enquanto passa na tela. A gente tem a capa, né, de uma das edições do Capitão América, na qual ele está gentilmente dando um socão na cara do Hitler. E aí a questão nos diz: com sua entrada no universo dos gibis, o capitão chegaria para apaziguar a agonia, o autoritarismo militar e combater a tirania. Claro que, em tempos de guerra, um gibi de um herói com uma bandeira americana no peito, aplicando um sopapo, para quem não sabe, é um socão, no Führer só poderia ganhar destaque. E o sucesso não demoraria muito a chegar. A capa da primeira edição norte-americana da revista Capitão América demonstra sua associação com a participação dos Estados Unidos na luta contra. Então, antes da gente fazer a resolução e falar qual que é a alternativa certa, vamos dar uma relembrada aqui. Segunda Guerra. A gente tem os aliados contra o eixo. Os aliados formados pela Inglaterra, França, Estados Unidos e União Soviética contra o eixo, que é a Itália, a Alemanha e o Japão. Além de uma questão de alinhamento de interesses dentro dessas alianças, galera, a gente tem a defesa de certos ideais. Por exemplo, nos aliados, eles defendiam os ideais democráticos, que eram a base dos governos desses principais participantes, exceto da União Soviética, tá bom? Que não era alinhada ideologicamente, mas estava aliada na guerra de acordo com seus interesses. Enquanto que no eixo, a gente tem a Itália, Alemanha e Japão defendendo os ideais totalitários, beleza? Totalitarismo, base de uma das principais características do fascismo e do nazismo. Portanto, galera, se a gente pegar aqui a questão, a gente vai ver que a alternativa certa é a B, que diz que os Estados Unidos entram na guerra para auxiliar na luta contra os regimes totalitários da Segunda Guerra Mundial. Beleza? De boa essa questão, tranquila. E vamos para a segunda questão, que é uma questão de segunda fase. Galera, essa segunda questão que a gente vai resolver é uma questão de segunda fase da UERJ de 2014. Beleza? Ela vai tratar do Capitão América também. A gente tem mais uma vez uma capa que não é a mesma da primeira questão, mas ele também está dando uma surra no Hitler. E a questão fala assim: o personagem Capitão América, criado em 1941, é um cidadão norte-americano, voluntário na experiência para criar soldados que defendam o mundo de ameaças. Identifique o conflito internacional em curso na época de criação do personagem, ou seja, 1941. Em seguida, aponte duas medidas adotadas nos anos de 1941 e 1942 pelo governo dos Estados Unidos com relação ao conflito. Então vamos lá, galera. A primeira parte, a UERJ já deu de bandeja. Falou 1941, conflito internacional, é Segunda Guerra Mundial. E aí, galerinha, dentro dessas medidas, a primeira, vamos lembrar como que os Estados Unidos entram nesse rolê da guerra, beleza? A gente tem um ataque, né, do Japão a uma base naval norte-americana no Havaí, em Pearl Harbor, e é isso que vai desencadear a entrada dos Estados Unidos na guerra. Tá bom? Aqui, ó. Pearl Harbor. Beleza. Mas e aí, Cauê, que mais medida os Estados Unidos adotaram aí nesses 2 primeiros anos de guerra, além dele ter entrado? Tá na questão também. Tá na questão. A questão não fala que o quadrinho entra para representar os ideais norte-americanos? Então a segunda medida é o uso da arte para reforçar os
os ideais norte-americanos. E aí a gente pode citar aqui, né? A defesa da democracia e, né, a defesa dos interesses dos aliados. Maravilha? Então, nenhum monstro de 7 cabeças, né? 2/3 aqui a gente já tinha na própria questão. Bastava vocês lembrarem de como os Estados Unidos entraram na guerra. Beleza? É isso. Percebam que o mundo dos quadrinhos já apareceu e tem possibilidade de aparecer em mais questões de primeira e segunda fase para vocês. E é isso.